Graça e paz, irmãs. Eu sou a Aline Fagundes e hoje eu tô aqui para refletir com vocês sobre o tema do nosso 11º dia de propósito da Mulher Sábia. O tema de hoje é: a mulher sábia é bondosa, com base em Provérbios 11:16, que diz: a mulher bondosa obtém honra, mas os poderosos obtêm riquezas. A leitura do livro nos mostra exemplos de mulheres bondosas e como as atitudes de bondade traz bênção para as outras pessoas e para elas mesmas. A exemplo de Abigail, né? Abigail era casada com um homem muito rico chamado Nabal. Ele tinha uma riqueza que vinha de muitas ovelhas e cabras que possuía, mas apesar de ser muito rico, Nabal não era uma pessoa generosa. Ele era muito ruim e insensato. Abigail, por outro lado, ela era inteligente, bonita, muito temente também a Deus. E certa vez, Davi, quando estava fugindo de Saul, né, os seus homens, precisaram de mantimentos, né? E Davi, que já havia ajudado os pastores de Nabal, pediu essa ajuda para ele, se ele podia fornecer mantimentos, né, provisões para os seus homens. E Nabal negou. E isso gerou uma raiva em Davi e um instinto de vingança. Só que sabendo de toda essa situação, o que Abigail fez? Ela preparou uma alimentação e levou até Davi, encontrou onde eles estavam, os homens de Davi, até Davi. E ali ela intercedeu pela sua casa, né? Pelos seus. E Davi não veio a concretizar a vingança que ele havia falado. Porém, tempo depois, né? Não sei se todas conhecem a história, mas tá lá em Samuel, né? 1 Samuel 25, 2 em diante. E vocês podem entender que Nabal depois vem a falecer, né? O próprio Senhor fala, né? Ele sofreu um ataque lá, como se fosse um ataque cardíaco, morreu. E o que acontece depois? Abigail ficou viúva e Davi mandou buscá-la. Então ela acabou virando esposa de Davi. Ou seja, a sua bondade, né, a sua disposição em ajudar, ela mudou a sua sorte. Então, é como se a bondade, né, fosse uma semente espiritual que germina na hora certa e quem é bondoso sempre colhe os frutos a 100 por um. Sempre. Eu tenho uma amiga que ela diz, né, sempre ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Ela diz que a gente colhe o que planta, não necessariamente no mesmo lugar. Ou seja, né, ser bondoso significa demonstrar o amor de Deus e ser instrumento do cuidado dele, né? Então você já reparou que muitas vezes o bem que você faz volta para você, só que muitas vezes de outras formas, né? A gente já aconteceu comigo, por exemplo, de ajudar uma pessoa numa situação, no meu trabalho, por exemplo, e tempos depois eu tá precisando de uma ajuda em outra situação, né? Tempos depois, e Deus enviar alguém bondoso para também me ajudar. Então né, ser bondoso é a gente ter essa sensibilidade, né? Estar sensível às necessidades dos outros, né? E ver que Deus ele também nos recompensa de alguma forma, né? Seja com aquela paz que excede todo entendimento, seja de outras formas, né? E para mim isso é tremendo, né? Entretanto, lógico, né? A gente tem que ter em mente que há uma diferença entre a bondade, buscando aceitação, né? Tentando também fazer uma troca, e a bondade que vem de Deus. Isso a Denise deixa bem claro no livro, né? E é uma reflexão que a gente deve fazer sempre, né? Em relação a isso dentro do nosso coração. E é por isso que também, né? A gente deve fazer o bem sem olhar a quem. Ter um olhar bondoso e misericordioso, como de alguém que recebeu e entendeu o amor e o perdão de Deus. E sabemos que não existe bondade maior do que a de Jesus, que se deu por nós, transformou nossas vidas. E é por isso que, sendo transformadas, devemos ser mulheres bondosas, ter um coração bondoso, generoso, amigável, compreensivo, disposto a ajudar e, acima de tudo, levar essa bondade de Deus demonstrando seu amor pelas vidas, né? Enfim, então o que eu deixo aqui para nossa reflexão somos bondosas? Somos mulheres bondosas? Se somos, somos de verdade? Ou será que fazemos ou temos atitudes bondosas buscando aceitação e reconhecimento?
Sejamos sinceras com Deus nesse momento. Em oração, vamos falar com Deus. Queremos sim ser mulheres sábias e bondosas de verdade, e não apenas por aparência. Que Deus nos guie nessa jornada. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Pai, nós oramos e pedimos a Tua presença aqui, Pai. Tua palavra foi lida, o Senhor ministrou aos nossos corações, que sim, mulheres sábias são mulheres bondosas e que precisamos refletir sobre essa bondade que existe em nós. Se é uma bondade que vem do Senhor, que vem desse amor que recebemos do Senhor e que nos transformou, ou se é uma bondade buscando a aceitação das pessoas ou querendo até mesmo algo em troca. Sementes do Senhor não são instrumentos de troca ou barganha, Deus. Nós sabemos que sementes são plantadas e regadas pelo Teu Espírito e no momento certo é que elas são colhidas. Não por nós mesmos, não pela nossa vontade, mas é o Senhor quem faz. Por isso, Deus, nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor sabedoria, Pai. Pedimos ao Senhor cura os nossos corações, nos transforma. Deus, toca no nosso profundo, Deus, do nosso coração, no profundo da nossa mente, Deus, da nossa razão também, para que venhamos a ser mulheres bondosas, Deus, de verdade. Não apenas parecer, mas verdadeiramente ser, Deus. Pessoas que se importam com os outros, pessoas que são carinhosas, que são caridosas, misericordiosas, ó Deus. Pessoas com quem outras pessoas possam contar, Deus. Que possamos ser mulheres assim. Que as pessoas nos vejam, sim, Deus, como ponto de referência, como pessoas que elas lembrem quando precisarem de ajuda. E que toda a bondade do Senhor, Deus, que se entregou por nós numa cruz e nos salvou e traz essa transformação para a gente. E que nos colocou nesse grupo para recebermos mais do Senhor, para sermos transformadas mesmo e melhorar aquilo que a gente, se a gente por acaso já tem isso em nós, Deus, que o Senhor possa cumprir o Teu propósito sobre nós. Em nome de Jesus, Deus. Tudo aquilo que o Senhor falou conosco, obrigado por ter nos colocado nesse grupo e tudo que o Senhor tem falado conosco, que venha alcançar não só os nossos corações, mas muitas outras vidas, ó Deus. Que sejamos mulheres que impactam outras mulheres, para a honra e glória do nome do Senhor. Que a Tua bondade, Deus, nos siga e que essa bondade que a gente recebe do Senhor seja em nós, Deus, a fonte de uma bondade inesgotável, de uma fonte inesgotável de bondade, para transbordar na vida de outras pessoas, Deus. E que a nossa voz, as nossas atitudes alcancem vidas para o Senhor e almas sejam salvas, libertas e curadas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos porque o Senhor nos ouve. Amém.